Bom, agora que a gente já setou o clique já está funcionando, a gente já testou, isso aqui está ok. Agora a gente tem que carregar o usuário no formulário. E aí, hein? O que a gente pode fazer? Aceito sugestões aí. Já fizemos. Alguém lembra? Hã? Puxar pelo índice, ou seja, a posição dele no vetor. Mas tem um jeito mais fácil ainda. Tem um jeito mais fácil. Alguém sabe? Vou colocar a seguinte situação. E se no carregar usuário, recebesse como parâmetro o usuário? Como que isso aqui funcionaria, hein? Oi? Não peguei, eu tô falando, tem que passar. Aí passa pelo parâmetro lá. Isso. Isso aqui significa o seguinte, ó. Aqui, ó, o que vocês têm que entender é o seguinte. Aqui é a construção do método. Eu tô falando o que o método tem e o que o método precisa. E eu tô falando, o método precisa do usuário. Não é responsabilidade aqui a gente falar qual que é o usuário. Não. Quem chamar o método carregar o usuário, tem que ser o usuário. Entendeu? E quem chama carregar o usuário? A gente acabou de fazer. Tá aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, dentro do parênteses, a gente tem que passar o objeto usuário pro cara. O objeto usuário. Oi? This? Na verdade, não. O objeto usuário que a gente está editando é usuários na posição I, né? E quando a gente está criando a tabela, a gente não faz, ó, para colocar o nome. Como é que a gente faz? Para colocar o nome aqui na linha, na coluna. Usuários na posição I, ponto. Tá ali em cima, nome, né? Para colocar e-mail, como é que a gente faz? Usuários na posição I, ponto, e-mail. Agora é o botão que a gente está programando. Quando clicar nele, chama usuário controle ponto carregar usuário. E quem que é o usuário que ele tem que carregar? Usuários na posição I. É esse cara. É o cara da linha. Imagina o seguinte, ele vai linha por linha. A primeira linha que ele está fazendo é quem? O João da Silva. Ou seja, opa, foi demais aqui. O usuários na posição I, na primeira vez, é o João da Silva. E aí ele vai falar, qual que é o nome? João da Silva. Tá lá. Qual que é o e-mail? João@gmail. Ah, e quando eu clicar no editar, ele vai chamar o carregar usuário, quem que ele vai passar? O objeto inteiro, que é usuários na posição I. Aí ele passa, pum, o cara inteiro. O cara inteiro. Oi? Vai tudo. Nome, e-mail, tudo que tiver. Vai o objeto inteiro. Isso que é o... Esse é prático, né? Isso é prático. Ah, pra fazer isso é simples, ó. A gente tem que concatenar aqui, tá? Não posso fazer assim, ó. Usuários na posição I. Não posso. Isso aqui vai como texto. Se eu fizer isso aqui, ó, não precisa copiar não, tá? Vou dar um exemplo, ó. Vou recarregar e vou inspecionar aqui. Ó como é que ele ficou lá, ó. Cadê, ó? On click, tá vendo? Usuário controle, ponto carregar usuário, ó. Usuários não são... Ah, isso aqui não funciona. Ele tem que passar o objeto. Porque esse aqui virou texto lá pra ele. Virou texto, aí não vai funcionar. Então a gente tem que fazer isso aqui, ó, concatena. Mais... Cadê? Aqui no final também. Mais... cadê? Aqui. Pronto. Então como é que vai funcionar? O texto vem aqui, ó, usuário controle, ponto carregar usuário. Aí pausa o texto bem aqui, ó. Pausa o texto bem aqui. Pausou o texto, aí eu vou colocar dentro desse texto o que está no usuários na posição I, que é o objeto. Ele vai lá e vai copiar o objeto e vai colar aqui. Aí ele cola o restante do texto. Vamos ver como é que isso vai dar de resultado, tá? Vamos ver como é que isso aqui vai resultar pra gente, ó. Recarreguei a tabela, ó. Opa! Mudou um pouco já. Mas olha. Object. Agora ele já não grudou mais o texto lá, o usuários na posição. Ele trocou o objeto, de fato. Mas qual que é o problema aqui? Oi? Object. Alguém lembra desse problema? Como que a gente resolve ele? Oi? Stringify? Ou parse? Qual que é? Tem que decidir, não pode ser os dois. Não,
Exatamente. Stringify que a gente vai usar. Stringify. Porque o objeto, o HTML não entende objeto. O JavaScript entende objeto, agora o HTML não. Aí a gente tem que stringificar ele, entre aspas, né? É aquele JSON.stringify. É só passar isso aqui, ó. Vou fazer aqui e deixo vocês copiarem, só pra gente entender. Ao invés de passar usuários na posição I, eu só dar um Ctrl X aqui. Isso aqui tem que estar em JSON.stringify. Ah, passa aqui dentro, ó. Usuários na posição I. Então, ó, coloca lá no carregar usuários o objeto usuários na posição I stringificado, entre aspas. Então ele vai pegar o usuário automaticamente. O primeiro é o João, aí ele vai imprimir o João. O segundo é a Maria, vai imprimir a Maria, e assim por diante. Já stringificado, vamos ver. Salvando o arquivo, recarregar a tela, ó. Ah, agora sim, ó, tá vendo? Tá o cara inteiro lá, ó. Tá vendo? Não sei se eu consigo. Aqui, ó. Acho que assim dá pra ver melhor, ó. Então, ó, usuário controller ponto carregar usuário já é objeto, ó, abre chaves. Nome, João da Silva. E-mail, joão@gmail.com. Senha, 1, 2, 3. Já tá certinho o objeto aqui. Já passa o objeto inteiro. Aí sim. Aí o que vai acontecer? Carregar usuário já recebe usuário. Ele tem que só jogar esses dados no formulário. Beleza? Deixa vocês copiarem aí, beleza? Deixa eu só colocar ele numa posição aqui. Bom, pessoal, agora que a gente já programou o nosso carregar usuário para ele receber, passar o usuário que tem que ser carregado no formulário, a gente vai fazer um método para... o método já está pronto. A gente vai usar o método carregar usuário agora para gerar, colocar esse usuário que a gente está recebendo aqui no formulário. Ou seja, acessar os inputs e só colocar os dados do usuário lá. É o contrário do ler usuário, né? O ler usuário a gente acessa os campos e lê o que está lá. Agora, o carregar usuário a gente vai fazer o contrário. Vai acessar os campos e colocar os dados do usuário. Então vamos lá. Vamos passo a passo. Quais são os campos que a gente tem aqui? Nome, e-mail e senha, né? Eu suponho que sejam os IDs. Nome, e-mail e senha. Deixa eu só verificar isso. Nome, e-mail e senha. Então vamos lá. Uma série que a gente vai usar. Então, document get element by ID, nome, aí ponto value recebe, entre aspas, usuário ponto nome. A gente está recebendo o usuário como parâmetro já. A gente só vai preencher os campos do formulário. Document get element by ID. O que mais a gente tem? E-mail senha. E-mail ponto value recebe usuário ponto e-mail. Document get element by ID. Agora só por último a senha. Value recebe usuário ponto senha. Isso. Bom, vamos dar uma olhada se o nosso código funcionou. Vou recarregar a página. Vou clicar no João da Silva. Olha lá, carregou os dados certinho. Vou clicar em outro. Como a programação, o código está feito para simplesmente pegar o objeto que ele clicou e carregar lá, então se eu clicar em outro, ele simplesmente vai sobrescrever. Então a Maria, certinho. Para função. Beleza. Então, mas se eu carrego, por exemplo, cliquei um aqui, aí eu alterei. Isso. Criou um novo. Criou um novo, exatamente. Aí a gente vai trabalhar na edição de fato. A gente só fez o carregamento do usuário, que é o primeiro passo para edição. E aí você salva e cria um novo. Isso, faz um novo só. A gente vai adicionar uma lógica para ver quando a gente cria novo e quando a gente altera um existente. Esse é o nosso passo agora.